todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Esse é o canal Repartindo o Pão. Deixe o seu like, compartilhe a palavra de Deus, amém? Hoje o tema é juramento. Meus amados, como Deus espera que todos possam seguir o exemplo de seu Filho Jesus, que foi enviado e ensinou, instruindo-nos em muitos conselhos práticos e que são importantíssimos para uma vida melhor. Eu quero fazer aqui uma pergunta a você. Você tem cuidado com as suas palavras? Diz a palavra de Deus que tudo que sai da boca procede do coração. Vamos entrar no texto de hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33, onde Cristo diz assim: Outrossim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Nesse versículo aqui, vemos mais uma vez o Senhor Jesus se opondo aos ensinamentos dos fariseus. Para eles, os juramentos em nome de Deus deveriam ser levados a sério pois eram verdadeiros para eles. E o que não podia acontecer era apenas o crime de perjúrio, ou seja, fazer um juramento falso, ou quebrar, romper um juramento, faltar com a promessa. E no dicionário português, a palavra perjurar quer dizer renunciar uma crença, uma fé, uma opinião, uma ideia, e também é sinônimo de apostatar. Saiba, pois, que a mentirinha, a falsidade, falar duvidoso é aceito como normal, ou ainda é, infelizmente. A questão toda que Jesus está explicando aqui é por causa da mentira. E o ser humano tem várias formas, ou criou várias formas de se defender em situações adversas no dia a dia. E uma delas é mentira. E com o passar do tempo isso passou a se tornar comum, ao ponto de as pessoas têm que mentir por prazer, elas mentem muitas vezes por esporte, ou por qualquer outra causa. Nós podemos, vamos dizer assim, entender como um estilo de vida. Então a mentira está arraigada no ser humano, que infelizmente nem parece pecado. E nós sabemos que há pouca credibilidade no que as pessoas dizem ou falam por aí. Muitas fake news, não é mesmo? E por causa dessa falta de crédito no que alguém diz, onde uma simples palavra não tem mais força, ou peso, nem valor, porque a mentira se tornou tão comum por aí, que se tornou necessário as pessoas fazerem juramentos, porque acham que os juramentos fará com que todos acreditem nelas, que é na verdade uma forma de desonestidade em relacionamentos. Então elas juram em nome de Deus, em nome delas, elas dizem assim, juro que por tudo que é mais sagrado, e por outros por aí afora, né? Isso nos mostra que a palavra delas não é digna de aceitação nem de confiança. E é por isso que Jesus nos instrui dando a ordem de não fazer mais juramentos, mas que se fale somente a verdade. Pois dessa forma todos teremos credibilidade, seremos pessoas de confiança. E no versículo 37 fala: seja porém vosso falar sim, sim ou não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Vamos entender isso. Um discípulo de Jesus não precisa ter medo de dizer sim ou não, e sim permitir que o caráter de Cristo garanta a sua palavra de honra. Vamos dizer assim, vamos dizer que esse caráter foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Caráter de uma pessoa que foi regenerada em todo o seu ser. E isso é o que se espera de um filho, de uma filha de Deus, que sejam pessoas de uma só palavra. Sim é sim e não é não. Não existem meias palavras, não existem meias verdades. O que é mentira. Não há medida que faça de uma mentira uma meia verdade. O abrir a boca para falar o que não é verdade ou real é uma mentira, e isso desagrada a Deus. Se jurar com intenções erradas é mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. João capítulo de número 8, abra comigo a sua Bíblia, o versículo de número 42, disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, Jesus disse, porque não poderdes
por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus amados, olha aqui a importância das palavras, da intenção das palavras. Jesus está falando que quem fala a verdade, quem fala a mentira. E é aqui mesmo em João 8, no versículo, veja aí também, 34, Jesus diz assim, respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha que coisa forte isso. Meus amados, o sinônimo de servo de pecado, servo, é escravo, criado. E o significado da palavra servo ou serva, né, é aquele que não é livre, privado de sua liberdade, e é quem age com obediência ou servindo alguém, ou sendo submetido à vontade de alguém, no caso aqui da mentira. Mas alguém pode pensar assim, mas como? Eu não consigo me libertar dessa prática de falar, inventar, mentir, ou se libertar de qualquer outra coisa, prática, que a pessoa possa estar preso. Não desanime, pois foi para isso que o Filho de Deus foi enviado, para pôr em liberdade os cativos. Vamos estar escrito em Isaías, abra comigo lá em Isaías 61, o versículo de número 1 fala assim, a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Tenha esperança nessa palavra. E falando em libertação, lá onde nós estávamos em João, volte lá em João agora no versículo de número 31, no mesmo capítulo, diz assim, versículo 31. Também foi dito qualquer que... eu estou aqui em Mateus, aqui 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e aqui diz, e a verdade vos libertará. Então a verdade é a palavra de Deus, a pessoa precisa conhecer a palavra de Deus. Então, meus amados, mas acredite, pois que há uma luta dentro de nós para, vamos dizer assim, vencer todas as mentiras que vêm dos nossos pensamentos, que ouvimos das pessoas, que vêm de espíritos malignos também, para nos convencer a desistir e com isso a não dar crédito em conhecer e viver a verdade. Pois somente ela, a verdade, nos libertará. E essa verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Filho Jesus Cristo. Abram seus olhos, que vamos entender dessa forma. A questão do problema da mentira é que ela abre um lugar para o inimigo, para o diabo em nossas vidas. E por causa da leviandade, dos juramentos, das mentiras e dos exageros das palavras e afirmações e promessas até mesmo, vão perdendo o valor com o tempo. Essa é a causa porque muitos não têm autoridade espiritual. Nossa autoridade está baseada em nossa comunhão com Deus, nossa vida de oração, mas está muito mais baseada em nossa retidão e veracidade. Jesus disse em João 3,21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Então Jesus é a verdade, tivemos um encontro com a verdade, somos cristãos porque nos encontramos com a verdade e nos entregamos para uma vida de testemunho daquilo que Jesus faz pelos que o aceitam. Dar um bom testemunho é viver uma vida coerente com aquilo que falamos, com aquilo que vivemos. Isso é possível quando nos submetemos ao Espírito Santo de Deus. O mundo odeia a verdade, mas Cristo odeia a mentira. Na realidade, o mundo inteiro faz essa pergunta: o que é a verdade? Vivemos em um mundo de imitação e de inversão de valores. Vivemos em um mundo de imitações porque existem muitas coisas que parecem, mas não são. Vivemos em um mundo de inversão de valores porque o que é verdade virou mentira. E o que é mentira virou verdade. E o que é falso
virou verdadeiro, e o que é verdadeiro virou falso, e o que é normal virou anormal, e o que é anormal virou normal. Porém, a palavra de Deus continua sendo a verdade, e nada podemos contra a verdade, senão em favor dela mesma. O mundo não acredita que haja uma verdade absoluta, e para essas pessoas tudo é relativo. Entretanto, Cristo é a verdade absoluta. Existem muitos homens importantes na história que falaram a verdade, apontaram a verdade, mas porém ninguém jamais ousou dizer eu sou a verdade. João 14,6, como eu recitei. Jesus foi o único homem que pisou na terra a fazer essa afirmação. Amém? Meus amados, vamos ficando por aqui mais um estudo. E no próximo tema vamos falar sobre a vingança. Não percam, se inscrevam nesse canal e ativem as notificações. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.